Boa! Ó, tá gravando, então, mais uma vez, estamos aqui, boa tarde a todos, na banca de defesa de mestrado da minha orientanda, Gabriela Carlos Luz, que hoje defende, então, a dissertação de mestrado, a desarticulação do monomito do herói em Beowulf, e eu agradeço a banca, a professora Luciana de Campos, a professora Karin Volobeth, e passo, então, a palavra à professora Luciana de Campos. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Cido, agradeço a Karen, agradeço a Gabriela por ter aceitado que eu participasse, fizesse essa leitura final do trabalho. Eu sei que, para quem trabalha com literatura aqui no Brasil, essa questão de estudos literários, trabalhar com esses temas ainda é muito difícil. As pessoas ainda não aceitam, tem aquela relutância. Você deve ter escutado de professores, de colegas, mas estudar isso para quê? Se é uma coisa velha, se não pertence a nós, não tem a língua, é uma língua morta, para que você vai estudar ainda? Se fosse estudar coisa de Grécia e Roma, servia, porque nós ainda temos um português, temos uma série de coisas, isso aí não importa. Com certeza você deve ter escutado muito isso, porque eu, quando fiz o meu doutorado em cima da saga de Hervor, cansei de ouvir essas asneiras. A gente fala asneira para não ficar feio. Mas é aquilo que o professor João Lupe, da Federal de Santa Catarina, fala. Isso foi feito por humanos. E como isso foi feito por humanos, nos pertence também. Ela nos pertence, assim como contos de Grimm, assim como anônimos medievais, tudo nos pertence. Isso, então, a gente tem que ter um sentimento de pertencimento com essa literatura. E eu gostaria muito que você não parasse aqui, que você realmente pensasse num doutorado, que eu até... O Cido que me desculpe, é seu orientador, mas eu vou sugerir depois lá um tema para o seu doutorado aqui dentro da tua fonte ainda. Ótimo! Eu acabei encontrando porque estou fazendo umas outras leituras de contos de fadas, né? De contos populares, contos folclóricos noruegueses do século XIX, e essa figura que você falou, mas não falou muito, eu gostaria que você tivesse falado mais dela, ela aparece muito nesses contos e acaba sendo uma figura interessante, e é dela que você tem um doutorado para fazer. Se você gostar, óbvio, né? Então, vamos lá. Para fazer a leitura, assim, eu fiz assim, algumas anotações, né? Então, você... Logo assim, na sua introdução, você já direciona o teu leitor no que o seu leitor vai achar. Isso é muito bom, você direcionar leituras, não só ficar fazendo o resumo do capítulo, mas direcionar o leitor, apresentar o que o seu leitor vai achar. Isso eu achei bom, porque eu acho que todo trabalho, independente de ser uma dissertação, uma tese, uma monografia, ele tem que direcionar o leitor para o leitor saber o que vai achar. Isso eu achei bem interessante. E aí você vai seguindo, você vai explica na página 13, já que você cita, né, a questão da saga dos Volsungos, da Volsunga Saga, que isso é uma saga que, para nós, aqui no Brasil, é fácil encontrar, porque ela tem uma tradução, né, publicada pela Edra, então ela é fácil da gente achar. Embora os espanhóis traduziram tudo. E o espanhol não é uma língua assim tão complicada. Então, para estudar sagas, hoje, quem quer adentrar nesse mundo da literatura nórdica medieval, não está tão difícil. Ainda bem. O que a gente precisa é, de repente, derrubar alguns muros, muitos dos preconceitos que se tem com isso. Por exemplo, aqui na Paraíba, no curso de letras aqui, eles têm ainda esse tipo de pensamento. O que você vai fazer com isso? Para que você vai querer estudar isso?
Ou então é aquilo, nós somos uma universidade de periferia, a gente não pode estudar essas coisas adiantadas. Eu penso assim, se os outros querem ter complexo de vira-lata, problema deles, não nosso. A gente não é assim, a gente quer o novo. E trazer essas questões, eu acho, para mim, quanto mais trabalho tiver, eu acho interessante. Assim como o ano passado eu tive, né, a satisfação, a Karen estava lá, a Fernanda também, na banca tanto da Camila, que foi trabalhar com uma obra que aqui no Brasil quase ninguém trabalha, que é o Mabinogion, e a Juliana, que me vingou com as Brumas de Avalon, né? Então a Juliana me vingou. Então eu estou muito feliz, estou de alma lavada, né? Então, que você trouxe a saga, né? Eu achei isso muito interessante, que você fez um diálogo no longo das suas páginas com esse texto, que acaba sendo de fácil acesso. Ainda pouco, que precisa, no meio da literatura, dos estudos literários, ele precisa de mais trabalhos, de mais divulgação. Você também trabalhou muito, que eu achei bem interessante, essa questão da bela morte, que o Vernon coloca, para trazer esse diálogo com a literatura da antiguidade, principalmente essa questão da guerra, porque o Beowulf, ele é um poema bélico, ele vai tratar, ele vai trazer muito esse elemento belicoso, assim como a Ilíada, a Odisseia, porque tem o Aquiles, né, que essa questão da bela morte, a bela morte de Aquiles, como é que o Aquiles vai morrer com honra e com beleza? E assim, e para a gente, hoje, que a gente está vivendo num mundo onde só tem morte, né? Você liga a televisão sobre falar de número de mortes, a gente está aqui falando de beleza de morte. Mas é uma beleza, é uma morte que vem coroar uma vida de glórias. Eu vivi em glória a vida toda, eu não posso morrer velho, que é uma das questões que você traz na sua dissertação também. Os questionamentos, por que eu vou morrer velho? E aí eu vou falar mais na frente de uma outra saga, que se você não leu, vai ler hoje. Não, não vai ler hoje não, hoje você enche a cara, mas amanhã você começa a ler, tá? Hoje eu deixo você encher a cara, amanhã não. Bom, essas questões eu achei bem interessante de você colocar. Lá na página 19, você também faz alguma coisa de uma visão celta, que essas literaturas, principalmente da base oral dela, essa oralidade tinha uma circularidade muito grande. Tem até um autor, que depois eu vou recomendar para você a leitura, é Jack Good, que ele tem um livro muito interessante, o mito, o rito e o oral, onde ele vai trabalhar com essas questões dessa oralidade, né? Que ele fala até de uma literatura lecto-oral, que ela foi escrita, mas primeiro ela era contada, ela não era nem lida, ela era narrada. Então você tem essa questão da figura do narrador, que você vai colocar lá na frente, que é a questão do escaldo, né? Se bem que o escaldo é aquele que escreve, não era qualquer um que ia ser escaldo. Ele tinha os tratados, diversificações, ele tinha que estudar muito. E aí tem aquele mito, né, do roubo de hidromel, que o Odin fica com a Gunlod 3 dias e 3 noites, porque ela é a giganta que mexe os tachos de hidromel, aí de passar bem a lábia na Gunlod 3 dias e 3 noites, ele rouba o hidromel e foge metamorfoseado em águia. As gotas que caem do bico da águia na cabeça de alguns poucos escolhidos é que vai dar o escaldo, aquele que domina a arte do fazer poético. O hidromel que sai pela cloaca de Odin, essas porcariadas que a gente vê até hoje, né? Porque os escaldos foram poucos, agora as porcarias, bonadeia até hoje, né? Então a gente tem essas questões aí que você trouxe, você colocou na sua dissertação. Eu achava que eu acho ainda
que você podia ter trabalhado até um pouco mais nessas questões, mas eu entendo que hoje as dissertações de mestrado estão cada vez mais enxutas, é até uma certa exigência que não se escreva demais, mas isso fica de sugestão, até para você, quando você desmembrar a dissertação para publicá-la em forma de artigos, você trabalhar com isso. Essa questão desse fazer poético do escaldo. Ali na página 36, 37, outra coisa que eu gostei, você trouxe também essa questão da guerra, dessa questão da belicosidade, que é importante. Você não pode trabalhar com um poema como esse que você trabalhou sem citar essa questão mesmo belicosa, dessa belicosidade, porque é um poema de exaltação guerreira, como você vai encontrar muitos assim. Trazer essa figura do guerreiro da grande importância, o quão fundamental para essas sociedades era a figura do guerreiro. E o guerreiro é aquele que você também deixa bem claro ali no momento, ele não pode envelhecer, ele não vai ter essa honra. Então, trazer essas questões, isso eu achei muito interessante, eu gosto muito dessas questões, e é bom trazer esse tema da guerra, que muitas vezes, em trabalhos de estudos literários, isso acaba ficando de lado. Então, é bom trazer à tona. Aí, você apontou uma coisa que eu gostei muito, que é a questão da mãe monstro. Da mãe da monstruosidade. E aí, faz um doutorado em cima das mães monstros, faz? Trabalha essa questão, porque tem muita coisa, você encontra muito conto folclórico norueguês que vai tratar dessa questão dessa mãe má, dessa questão dessa... Ela não é perversa, assim, essa coisa perversa que a gente vê na bruxa, por exemplo, da Branca de Neve, lá da rainha malvada, ou da mãe da Cinderela. É uma outra monstruosidade. É aquela coisa devoradora, extremamente ligada a um mundo natural e desconhecido, que tem essa coisa de poder. E o envelhecimento para ela, diferentemente do guerreiro, ela tem que ficar velha. Você tem, por exemplo, a Baba Yaga, essa questão da Baba Yaga, e aí a saga que eu vou te mandar ler é justamente a Laxdaela Saga, a saga do Vale dos Salmões. Tem em inglês, eu acho que você até encontra ela em PDF em inglês, porque você fez inglês, né? Você domina a língua, então você não tem problema nenhum. Que é a personagem que vai aparecer no começo dessa saga, que é a Aldur. A Aud tem várias formas de pronunciar, que ela enterra 3 maridos por conta de morte, de guerra, e ela morre muito velha. Chegou a ser a personagem ali, a mulher mais poderosa de toda a Islândia. Né? Essa coisa do envelhecimento, que diferentemente para fazer um contraponto com essa questão do guerreiro, é bem interessante de se trabalhar, porque enquanto no guerreiro a morte é exigida jovem, nessas personagens femininas, quanto mais velha, mais poder, e mais essa coisa do controle. E nos contos folclóricos você vai encontrar realmente a questão dessa mãe perversa. Então tá aí. Pronto, já passei o tema do doutorado. Agora você se vira com ele, não é mais comigo. Eu ajudo no que for preciso, de bom grado, tá? Aí na página 45, você coloca lá, e aí eu fiquei meio confusa quando eu li a questão da lenda, do mito e da canção.
eu acho que seria interessante você focar num dos três, o que realmente é, né? Se você ali está realmente falando do poema em si, porque se a gente tem que pensar que até para memorização, esses poemas eram cantados, né? A gente vê resquício deles até hoje, nessa coisa do cantar, porque quando canta, a gente vê pela gente mesmo. A gente acha a música horrorosa, dali 2 minutos sai cantando o versinho da música, né? Essa coisa do cantar, ele é um recurso mnemônico interessante. Então, eu só acharia melhor, né, mais adequado, mas isso é só sugestão, para você ver ali o que fica melhor para você. E outra sugestão tem vários trabalhos aqui no Brasil sobre Beowulf, mas na área de história, são dissertações e teses, né? Que às vezes seria interessante, né? Se você for fazer uma revisão, se você for publicar o seu trabalho agora de dissertação, você dá uma dialogada com esses trabalhos, ver o que eles têm de bibliografia, o que eles têm de inovação, a fim de que o seu trabalho fique ainda melhor, né? Porque a gente tem que ter esse diálogo, né? Porque na área de história aqui no Brasil a gente vê às vezes uma aceitação maior do que na letras. Vejo isso com tristeza e preocupação, né? Porque eu acho que a gente, como aconteceu vários casos aí, que senão a gente fica aqui até amanhã, né? Lembrando disso. Aí essa questão do Jack Good, que depois eu te passo a referência, que é fácil de achar, editado pela Vozes, ali do Rio de Janeiro. Aí, lá na página 60, você cita o John Iole, lá das Formas Simples, se não me engano, ele é um autor holandês, que ele vai falar das questões das Fornaldur-Sogor, que foi o tema do meu doutorado, que eu trabalhei justamente com essa questão das sagas lendárias, né? Que usam muito recursos do fantástico, você vê muita presença de monstros, de fantasmas, de seres do outro mundo, armas mágicas, enfim. Só que, assim, acho que a dissertação, não, a tese de doutorado do Telmus Burg, que ele fez uma tradução, ele traz umas definições de Fornaldur-Sogor mais atuais do que o Iole, né? Isso é para o seu conhecimento, para trabalhos futuros, você não ficar só presa nessa bibliografia, você já começar dialogando com o que está de mais atual para tornar o teu trabalho ainda melhor. Porque uma das coisas que a gente percebe, né, do diálogo, por conta do Neve, que a gente tem muitos colaboradores internacionais, às vezes a gente acha que a gente aqui está fazendo umas coisas, enquanto a gente está indo lá com milho, eles já comeram o bolo 30 vezes, por conta de uma grande produção, né, porque não tem esses entraves. Então, é bom a gente dialogar com outras áreas assim do conhecimento para melhorar o trabalho da gente, né? Uma das coisas que eu também achei bem interessante é quando você vai falar lá na página 77 da questão do herói que já está velho, né? Que isso você colocou lá, que não é muito comum em muitas narrativas aparecer esse herói mais idoso, né? Mais velho. O herói sempre é jovem. É óbvio, a gente vê o Aquiles, é jovem, o Enéas é jovem, aí a gente tem o Beowulf, jovem, o Sigurd é jovem, todos eles são jovens. Só que aí, quando você vai para a literatura arturiana, você encontra um rei Arthur velho. O rei Arthur é velho, é aquela coisa ainda que vem da matriz celta, por isso os vários triângulos amorosos que tem, o Lancelot e a Guinevere, o Arthur,
o Tristão e Isolda e o rei Marcos, o de Armude, Griné e o outro rei, porque é aquela coisa, o rei é o inverno, o rei sempre é o inverno, está no fim. A rainha e o primeiro cavaleiro, né, depois do rei é ele que manda, são a encarnação da primavera, né, para aproveitar que hoje é a noite do Lughnasadh, né, que hoje é o Lughnasadh, é essa questão. Então, até seria interessante você colocar, se possível, for só uma notinha aí dessa questão, que você encontra literaturas onde o rei, que é o herói, porque a gente encontra as aventuras do rei Arthur, na corte do rei Arthur. Tudo aí essa coisa, e a mídia, né? Porque você também você dialoga ali com os filmes, né? E até num desses filmes que eu lembro que eu assisti, é a Angelina Jolie que faz o papel da mãe do Grendel, né? E ela usa salto, escarpão, o máximo, né? Onde já se viu, que monstro chique, né? Que monstro chique, é que eu ponho um salto desse tamanho, já levo um tropeção, imagina um monstro, né? Salto agulha. Mas essa também é uma característica da mãe monstruosa, né? A sereia canta, canta e engole. Enfim, essa questão aí do rei é bem interessante fazer um contraponto ali, porque é um rei, é um herói, né? Porque o rei Arthur é também herói, mas ele é velho. O Lancelot é que é o jovem. Embora o cinema, se você for ver em várias filmografias, colocam os dois com idades equiparadas. Quando você vai na literatura, o Lancelot é muito jovem e o Arthur só está governando, ele é um rei de mando. Vai lá, ele manda ele reúne todos os cavaleiros e distribui tarefas. E o senhor vai fazer o quê? Eu vou ficar aqui em Camelot sentado vendo vocês virem me contar as aventuras de vocês. Porque ele é velho, ele já não tem mais aquela verve, aquela juventude para sair. Então, isso aí é interessante. Uma coisa que eu achei bem muito legal, que eu gostei bastante, é esses contrapontos que você faz com o herói romântico e o herói moderno. Esses contrapontos, você até cita o Byron lá, que eu particularmente não vou falar do Byron, porque eu sou muito suspeita. Eu gosto do homem. Gosto, sabe, aquela coisa. Enfim, aquela coisa, aquele romantismo. É lindo, né? Fim do 18, dizendo, a gente dá até uns suspiros poéticos e saudades aqui, né? Enfim, é que eu tô aproveitando a quarentena e eu tô relendo Tolstói, então aquele clima, assim, então, toda romântica, enfim. Mas eu também tô lendo Goethe, viu, Karen? A Viagem à Itália. Também tô relendo, então eu fico assim. Não tem o que fazer, aproveita a quarentena para botar a literatura em dia. Como você mesmo disse, a vida é curta, vamos ler o que é bom. E aí eu achei bem interessante você trazer esse contraponto, que você coloca, né, no seu texto, que é o Beowulf é um poema, assim, velho, né? Que herói é esse? E a gente vê o fascínio, né? Você olha aí para qualquer assim adolescente, série Vikings, Gods of War que eles vão jogar, Age of Empires, tudo isso são esses heróis, né? Eles vão buscar esses modelos, né? Então eu achei bem interessante essa questão que você faz. Eu achei até que você trabalhou isso pouco, essa questão, né? Que você poderia ter trabalhado mais, porque essa questão do herói romântico ainda é muito presente, né? Para nós, assim, que estudamos literatura, e principalmente para nós, assim, que gostamos dessa coisa, dessa literatura fantástica, desse século XIX, esse autor, esse herói romântico é muito presente, e às vezes a gente tem ele meio como modelo.
E quando você começa a reler literatura medieval, você vai ver que muitos desse herói romântico, o modelo está lá. Está no Mabinogion, que a Camila trabalhou. Você encontra ele em uma série de novelas arturianas. Está no próprio Persifal, do Eichenbach. Você vai encontrar o herói medieval e o herói romântico, de tanto que os românticos, se você pega a escola pré-rafaelita, a pintura deles é toda medieval, né? Seja nórdica, seja celta, tá tudo lá. Eu adorei a citação do Obi-Wan Kenobi, viu? Só que faltou o Mestre Yoda, porque o Mestre Yoda também é velhinho, né? Então, é trazer isso, você tá vendo? Eu acho bem interessante. E aí eu acho assim, você ainda trabalhou pouco, porque, bom, mas você não fez, não era assim o seu foco, eu entendo, mas eu acho que trazer todas essas questões do herói sob essa perspectiva, comparando o herói medieval, o herói romântico, esse herói que a gente tem próximo, como você citou lá do Obi-Wan, que é o velho, mas que também já foi um herói jovem. Ele foi guerreiro. Ele tem essa coisa, quem envelhece, e você vê isso muito presente na saga, em contos, quem envelhece tem um passado guerreiro. Você não envelhece à toa. Porque se você envelhece, é para você deixar os seus percursos, né? Então, a minha leitura, assim, foi essa, tive essas colaborações pontuais para você ler, e é interessante também você começar, porque, como eu falei, eu já te dei o tema do doutorado, tá? Tá aí. Agora você vai trabalhar. É você dialogar também, não ficar só presa nessa teoria do Campbell, mas extrapolar para ver o que tem de mais atual nos estudos de mitologia nórdica, de mitologia celta, porque eu percebi, assim, as orientandas do Cido, todas elas, assim, transitam entre o mundo celta e o mundo nórdico, né? A gente tem muito trabalho de mitologia, coisa muito nova, e que muitos deles estão disponibilizados em PDF. Olha, do conforto do celular, com ou sem pandemia, você acessa. Isso é um facilitador, eu acho, que para nós aqui que carecemos de recursos, né, porque a gente tem recurso para nada, é um grande facilitador. Tá? Então, é você promover esse diálogo, e mais uma vez eu falo, como filha da casa daí, muito obrigada pela vingança, porque no meu tempo, se eu fosse fazer mestrado aí, eu não ia conseguir, não. Porque tem um povinho que era da minha época que ainda está assombrando a Unesp, né? Assombra, ficou arrastando correntes, né? Que eu acredito que isso não seria possível. Então, eu acho muito interessante, excelente, trazer essas questões. Então, é isso. Parabéns, Camila. Mas aí eu vou levar para casa. Ai, meu Deus! Ai, Luciana, muito obrigado pelas suas considerações, viu? Maravilhosas, muito legal, né, Gabriela? Essas... até o tema do doutorado... Amei! Olha, você vê, olha que presente de aniversário bom. Então, mulher, você que faz aniversário, você dá um presente para nós. Olha que coisa mais linda. Eu ganho um presente. Celta isso, né? Que coisa mais celta, né? Que coisa mais doação, né? Doar. Isso é muito celta, né? Isso é muito, né? belíssimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Luciana. E aí, então, eu passo a palavra à Gabriela, para a Gabriela fazer seus comentários, responder à professora Luciana.
Então, muito obrigada, viu, Luciana? Eu gostei muito de tudo que você me falou aqui. Eu fui anotando tudo quando eu estava olhando para baixo, porque eu estava anotando tudo. Sim, claro. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Foi muito bom. E então foi muito bom isso que você falou, principalmente do fazer poético, que foi uma coisa assim que eu realmente acho que eu passei muito por cima, que eu não me aprofundei tanto, mas é algo que eu pretendo até conhecer mais sobre, principalmente os nórdicos, né? Porque lendo Beowulf, eles, lógico que eles vão aparecer, né? Só que eu acabei não me aprofundando tanto nessa mitologia. Então, isso foi muito bom. A figura da mãe monstro também é algo que quando eu comecei a fazer, quando eu li que existia isso, tanta coisa fez tanto sentido, assim, nas histórias. Então, eu gosto muito desse assunto. Então, é uma coisa para se pensar mesmo. Então, eu agradeço. Então pense, mas pense com muito carinho, não é? Vou pensar e não pensa nunca mais. Pensa com carinho. Não, eu vou pensar assim, porque realmente é diferente do herói jovem, o envelhecimento para a mulher dá o controle que ela não teve, né, na juventude. Então, eu acho que isso é muito bom de ver, principalmente em contos mais antigos, né? Mas então eu vou procurar. É a Saga do Vale dos Salmões. Isso, é Lax da Ela Saga. Ah, tá. Então eu vou já anotei tudo aqui. Essa questão da lenda, mito e canção, eu também passei meio que por cima, porque eu tava pensando em como que exemplificar, mas mostrando se Beowulf se fazia sentido chamar ele de lenda ou se chamar ele de mito, o que a gente pode chamar ele, né? Por isso que eu passei desse jeito. Daí eu ia perguntar, quando você falou sobre a definição de saga, qual que é o nome do autor? Que eu acabei não escutando muito bem. O que você trabalhou? Não, eu trabalhei com o Iolles, né? Isso, com o Iolles. Mas você tem a tese do Theo de Borba Mosburg, da Federal de Santa Catarina, do programa de pós-graduação em tradução. Ele faz todo um apanhado, e na minha tese também eu fiz todo um apanhado para trabalhar com essas definições de autores assim mais atuais possíveis, porque a gente vê na Escandinávia toda, ou mesmo, e na França e até na Inglaterra, eles estão estudando muito e rebatendo muita coisa que estava lá nos anos 60 e nos anos 70. Uhum. É só para você ficar mais inteirada dessas novas bibliografias. Não, tá bom, então. Porque aqui no Brasil, de vez em quando, você acha na área de letras gente que vai procurar definição de saga no dicionário de termos literários do Massal de Moisés, né? É o Cido Rio, né? Eu choro, Cido Rio, eu choro, né? Então, porque assim, eu acho que a gente tem que ir para frente, né, gente? Não, eu tô rindo para não chorar, certo? Certo, não é pegar e jogar a obra do homem toda fora, mas é a gente também dialogar com o que tem de mais novo, né? Lógico. Então, Luciana, eu também gostaria de fazer essa anotação, que me interessa muito a questão da saga. A sua tese, certo? Tá. Que é fácil da gente conseguir, e eu já anotei aqui a sua tese de doutorado, que eu também vou olhar. E a outra referência, o nome dele é Telmo. Theo. Theo de T-L-L. Não, acho que é T-H-E-O. Theo. Ah, T-H. Theo. De Borba Mosburg. De Borba Mosburg. Tá. É uma tese também de doutorado? É a tese de doutorado dele. Inclusive, ele que traduziu a Saga dos Volsungos para a Edra, da edição da Edra. Ah, tá.
Certo. E ele faz, assim, no começo, que ele vai traduzir uma saga, mas ele faz na introdução, no primeiro capítulo, todo um apanhado, ele apresenta nessa discussão do nome, da palavra, definições. Certo. Então, é isso para trazer, né, coisas mais recentes e também mostrar aqui que no Brasil está sendo feita essa pesquisa, porque a gente vive tendo que se justificar, né? Então, essa questão, ó, eu não estou fazendo isso de bonitinho, tá vendo o fulaninho aqui, ó, ele já fez antes de mim, então se ele fez, eu também posso. Certo. É aquela coisa de legitimação, né? Se um fez, já o precedente já está aberto. Tá. Principalmente para a nossa área, que de vez em quando fica tão encasteladinha, tão fechadinha ainda, né? Perfeito. Obrigado. De nada. Aí você sonha com uma São Moisés hoje, viu? Ai, credo. Ai, cai da cama. Começa a fazer calor em São Carlos. Credo. Para com isso, hein? Credo. Já parei. Eu vou usar ó, ele tá aqui, ó. Ai, credo. Ó, eu vou usar para acender o fogo do Lugnossauro hoje, hein? Ah, faz muito bem, porque o meu eu já era só o Xerox, já foi faz tempo. Gabriela, perdão, te interrompi, pode ir. Não, que isso, sem problema. Não, então, e muito obrigada também por ter falado dessa questão do herói romântico e herói moderno também. Muitas vezes é isso também, eu quis passar algumas coisas meio... Eu pensei que talvez não fosse tão importante falar daquilo na hora, mas eu acho que até para leitores que não conheçam, né, seria bom também passar mais. Então, eu agradeço mais uma vez, eu fiz todas as anotações, eu vou utilizar muito. Muito obrigada. Ah, que é isso, prazer foi meu, muito obrigada. Eu é que agradeço. É isso, então, Gabriela? Sim, sim. Então tá ótimo. Luciana, satisfeita? Muito. Parabéns, Gabriela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Imagina. Eu que agradeço também. Então, sendo assim, eu passo, então, a palavra à professora Karen para fazer suas considerações. Mais uma vez, obrigado, Karen. Bom, eu é que realmente agradeço muito. Para mim é uma felicidade muito grande mesmo ver um trabalho como o seu, Gabriela, ainda mais assim, em nível de mestrado, é uma ousadia, né? É uma coragem que a gente realmente tem que elogiar, assim, em negrito, né? Porque é um texto antigo, é um texto distante, né? E alguém se interessar por isso, né? E às vezes até se interessa, mas não tem a coragem de enfrentar isso. Então, sua valentia, seu interesse, eu acho que isso é uma coisa singular, que realmente a gente tem que elogiar muito mesmo. E eu acho que uma dissertação como a sua, ela justamente tem a vantagem, agora que as coisas ficam expostas na internet, com acesso, tudo, uma dissertação como a sua, ela pode estimular outras pessoas a fazer essas leituras, a entrar nessas discussões, ainda mais agora que a gente tem tantos filmes históricos, tem todo o gênero da fantasia, né, tem toda a obra do Tolkien e afins, né? Então, eu acho que a gente tem um potencial de interesse, então, às vezes, uma dissertação como a sua ajuda para um monte de gente que nunca leria, falar, puxa, vou lá, vou ler, vou conhecer, e quem sabe fazer outros trabalhos. Então, puxa, parabéns mesmo, e ao Cido também, né, por, né, eu entendo, né, o que a Luciana falou, há uns tantos anos o nosso programa não teria nem um mestrado como o seu e nem um orientador como o Cido, porque ele teria sido cortado, não teria sido credenciado em nosso programa.
Então, isso é uma alegria para mim múltipla, né? Não só a alegria de estar aqui hoje, né? Rever a Luciana, né? Participar da sua discussão, né? De um tema assim que me é tão caro, né? Mas realmente perceber como os tempos mudaram. Então, Gabriela, eu estive na sua qualificação. Estão fazendo barulho bem aqui na minha porta. Só um instantinho que eu vou pedir aqui para eles baixarem. Tá, beleza. Obrigadão, hein? Obrigadão. Desculpa, gente, é a desvantagem de estar em casa. O rapaz, ele passa com, sabe aqueles aspiradores para puxar a folha? Então, isso faz um barulho enorme. Bom, como eu estava dizendo, Gabriela, eu acho que você fez um trabalho, nossa, muito bom mesmo, eu faço minhas as palavras da Luciana. Eu acho que você escolheu uma trajetória de análise, as comparações que você faz, sua base teórica, eu acho que você escolheu Campbell, isso te deu, isso afunilou seu trabalho teoricamente, né, quer dizer, você buscou outros, né, você complementou, mas ele te deu um norte para olhar, né, para abordar essa figura do herói. Então, eu acho que o seu trabalho está muito bonito mesmo, né? Então, você fez um trabalho que realmente poucos mestrandos fariam, tá? Eu vou te apontar alguns problemas, porque minha intenção é justamente te ajudar a dar uma arredondada. Então, você vai ver que são coisas ou muito pontuais, ou são coisas que você põe lá no Word, o localizador, mesmo que sejam várias vezes, você localiza e você resolve, eu acho que de uma maneira, assim, muito, muito tranquila. E vai ter coisas que eu vou dizer também, que você e o Cido depois dizem, isso é chatice, deixa para lá, esquece, tá? Então, vocês avaliam aí o que é o caso e o que não é o caso de vocês mudarem. Então, eu vou para algumas coisinhas mais pequenas e depois para umas coisas, assim, que, digamos assim, acontecem mais vezes. Eu acho que o segundo e o terceiro capítulos, eles estão, não sei se você escreveu depois, às vezes você já está mais amadurecida dentro do mestrado, ou você escreveu o primeiro capítulo primeiro, então estava com mais pressa, mas eu achei mais coisas no primeiro capítulo do que no segundo e no terceiro. Você vai ver que são coisas bem pequenas. Né? Então, você pode anotar e olhar depois, nem precisa olhar lá agora, tá? Na página 29, você diz assim, está falando do Beowulf, né? A inscrição do texto deve ter sido feita por estudiosos das narrativas daquela época. A impressão que lá na Idade Média tem um grupo de estudiosos, talvez de narrativas fabulosas. Depois, lá na página 46, você fala dos monges, a gente vê que você sabe que o conhecimento estava nos mosteiros, inclusive a transcrição dos manuscritos, tudo. Então, é a maneira como você se expressou. Eu acho que esses estudiosos... sabe, dá uma olhada nessa palavrinha aí, uma questão bem pequena mesmo. Lá na página 15,
estou com 2 computadores aqui ligados, então eu estou um pouco tendo que, na página 15, você diz assim, os anglo-saxões, em sua maioria, os antecedentes dos ingleses modernos. 2 vezes você usa essa palavra antecedentes, e nas 2 eu achei problemático. Acho que nas 2 vezes você fez o que você fez aqui na página 15. Então, dá uma olhada lá na outra, que está na 24. Depois você dá uma olhada na 24. Então, você diz assim, os anglo-saxões, em sua maioria, os antecedentes dos ingleses modernos. Eu acho que é o oposto do que você quer dizer. Eu acho que você quer dizer que você tem os ingleses, e a maioria dos ingleses descende dos anglo-saxões. E não que você tenha anglo-saxões, que na maioria deu origem aos ingleses, e o resto dos anglo-saxões deu origem a outra coisa. Tá? Então, é uma bobaginha que você dá uma olhadinha no parágrafo, assim, tá? Sua cultura, porém, nasce desde a partida do Império Romano, das Ilhas Britânicas, permeia a literatura, desde as primeiras inscrições, né? Tá, o texto de Beowulf, isso ainda estou no mesmo parágrafo, o texto de Beowulf, por mais que nos traga conhecimento sobre a cultura nórdica, nos aproxima dos germânicos que, através do mar, assaltaram as ilhas a partir do século V. Quem lê isso pensa que você está falando dos vikings. E eu acho que ao invés de você falar que através do mar assaltaram as ilhas, né, quer dizer que uma tribo germânica, né, o texto de Beowulf, por mais que nos traga conhecimento sobre a cultura, né, nos aproxima da tribo ou das tribos germânicas que migraram para a ilha ou as ilhas britânicas no século V, tá? Porque eu acho que, assim, do jeito como você usou, parece que são aqueles assaltos frequentes, e você realmente está falando dos anglos, dos saxões, que tem um momento que você detalha isso tudo, né? Quer dizer, é uma migração. Então, acho que essa palavra migração te ajuda aqui a evitar esse tipo de confusão, né? Na página 23 também tem um parágrafozinho que está muito... Página 23, lá no final da página. Aqui também tem um trechinho que está feinho, sabe? Eu acho que você pode mexer aqui. Você diz assim, quando Edward morreu em 1066, seu filho, Harold II, o último rei anglo-saxão da Inglaterra, teve que conter a ameaça normanda vinda pela conquista da Normandia. Parece que ele teve que conter e conteve. Né? Ele teve que conter. Parece que ele realizou, e não é. Eu acho que você quis dizer que ele participou da luta, né? Ele enfrentou, tentou barrar o avanço normando, né? E eu também sugiro, isso aparece aqui em outros lugares, você fala conquista da Normandia, parece que a Normandia que foi conquistada. Então eu sugiro que você sempre fale a conquista normanda, porque foram os normandos que vieram, né, que atropelaram aí os anglo-saxões. Então, essa é a parte, assim, os detalhezinhos. Agora eu vou entrar em umas questõezinhas que se repetem, boa parte delas se repetem mais. Você tem vários momentos do trabalho, a primeira vez que eu anotei está na página 11, mas isso vai pelo seu trabalho afora. Você fala muito a palavra poema, poema medieval, poema medieval, poema medieval. Para mim, e eu acho também, sabe, se a gente pensar que vai ter alunos de graduação, alunos de mestrado, né, quer dizer, pesquisadores que não têm muita experiência, pesquisadores que às vezes estão entrando nessa área, né, se a gente pensar que esse pessoal pode ler o seu trabalho, eu acho muito importante que as coisas estejam bem claras e todos os pinguinhos nos is. Para mim, num primeiro momento, alguém chega para mim e fala, Karen, poema medieval. A primeira coisa, e talvez a única
por uns bons minutos que me venham na cabeça, é a poesia trovadoresca, que é o que você não está tratando aqui. Então, minha sugestão é você falar poema épico, porque aí, uma palavrinha que você põe, pronto, a pessoa já sabe. Se ela é especializada, ótimo. Se ela está entrando no assunto, já, sabe, o mal sequer aparece, a confusão não é feita. Então, minha sugestão, procura ali pelo localizador e começa a usar poema épico, épica, enfim, né? Outra coisa, quando você fala em narrativas medievais, alguém fala narrativa, a primeira coisa que a pessoa associa é prosa. Eu sei que a gente, muitas vezes, em traduções, vai ler esses vários trabalhos épicos em forma de narrativa, mas eu acho que isso pode causar confusão para quem lê. Então, tem muitos momentos em que você poderia trocar narrativa, faz isso na narrativa. Às vezes você poderia dizer, faz isso no enredo, isso está na ação, isso está na história. Então, isso diversificaria seu vocabulário e eu repensaria, sabe, esses momentos quando você fala em narrativa, porque boa parte deles você, na verdade, está falando do enredo, né? A história, aquilo que acontece, né? A sucessão, né, de ações, de gestos, de fatos que estão dentro do texto. Bom, essa é uma coisa. Eu achei muito interessante, achei que isso valorizou muito o seu trabalho, você justamente dá uma ênfase ao Beowulf. Você não fala só, eu vou trabalhar com Beowulf. Você diz, não, ele é diferente, ele é um herói que se destaca, ele tem peculiaridades que não aparecem. Então, eu acho muito importante você dizer isso. Então, não quero que você mexa em nada. Minha questão é o como você diz, sabe? Então, eu acho que o seu trabalho, sabe, lá no resumo, lá na introdução, sabe aquele comecinho, quando você vai, né, o leitor acabou de pegar o seu trabalho, você ainda está querendo vender o seu peixe, você ainda está querendo convencê-lo a ler até o final, e eu acho que é ali que você poderia ressaltar, porque depois você fala, mas poderia falar logo no início, sabe, que o Beowulf é o primeiro, ou um dos primeiros textos da literatura inglesa, então ele já merece a leitura, o nosso interesse. Falou, puxa, é um texto inaugural, gente, é um texto muito antigo. A gente tem a felicidade de ter acesso, e você menciona o incêndio, tudo, né, teve perdas, que é uma coisa que caracteriza esses manuscritos, né, tiveram que ser conservados por muito tempo, em condições, às vezes, muito, muito adversas. Então, eu colocaria mais umas 2, 3 linhas lá no início mesmo, para complementar. Então, você diz isso mais adiante, mas diga isso no início. Então, essa é uma coisa. E, agora, o que eu acho problemático que é a maneira como você se expressa, olha, isso daqui eu anotei, está lá na página 91, mas mais ou menos é como você fala em vários momentos do seu trabalho. Você diz assim, Beowulf não se encaixa totalmente nas concepções tradicionais e medievais. Eu acho que para o leitor fica uma dúvida, quais são as concepções tradicionais? As concepções tradicionais de quê? E aí, minha dúvida é como sugerir para você consertar isso, porque eu acho que não é o caso de você agora largar tudo
eu vou investigar quais são as tradições e vou acrescentar um capítulo, vou explicar. Não é nada disso que eu acho que é o que você tem que fazer. Eu sugeriria o contrário, você amenizar esse tipo de coisa. Ao invés de você reforçar, existem tradições, existem concepções, você realmente dizer, Beowulf é um texto único, ele tem a sua própria tradição, e ele se distingue de outros textos da época, ou feitos em condições similares, anotados, registrados em condições similares em outros lugares até, né? Não só na Inglaterra, porque você fala, né, de outros manuscritos, né? Tem um momento que você até menciona a Canção dos Nibelungos, tudo, né? Quer dizer, eu acho que é uma maneira de você valorizar, você enfatizar, sem precisar se comprometer, porque senão o leitor se pergunta, né, que concepções, quais. Então, eu acho assim, seu trabalho ganha se você agora pegar uma lixa e dar uma lixadinha. Não é acrescentar, eu não estou dizendo que você faltou, sabe, que você precisaria ter visto e explicado e não sei o quê. Não é nada disso, é dar uma lixadinha. Sabe, é você falar da peculiaridade do Beowulf em si, sem precisar se comprometer com essas coisas. Até porque, eu não sei, eu acho difícil pensar nesses modelos tradicionais, né? Quer dizer, primeiro, tanto o Beowulf como outros manuscritos, como você mesma disse, né, eles vêm de uma tradição oral, eles são muito antigos, e eram cantados de um jeito, e narrados. Depois, eles foram anotados já em época cristã, que esse é um detalhe que eu acho que você poderia incluir no seu trabalho. Esses povos todos, vamos assim dizer, bárbaros, né, eles não tinham uma grafia. Tudo bem, eles têm as runas, eles têm o seu sistema de notação, mas não é aquela escrita para, opa, vou pegar um papel e agora contar uma longa história. Né? Eles não têm esse tipo de prática. Então, é com o cristianismo que realmente vem essa parte escrita. Então, todas essas narrativas, elas têm esse caráter esquisito, né? Porque elas vêm de uma outra tradição, tiveram, como você também argumenta em vários momentos do seu trabalho, né? Eles tiveram que ser ajustados ao decoro cristão, senão eles nem poderiam ter sido anotados, né? Então, eles não são, foram, continuam, eles têm esse caráter meio esquisito. Por isso que eu também acho estranho falar em concepção tradicional, medieval. Eles foram anotados na Idade Média, mas, na verdade, eles não são medievais. Não são medievais e não são. Sabe? Então, minha sugestão, assim, comprometa-se o menos possível. Sabe? Então, eu acho mais interessante, em todos os momentos, você enfatizar o caráter único, singular, sem ficar comparando se entra ou não entra em outros moldes. Essa seria a minha... e uma coisa que eu também acho perfeita, assim, você vê no Beowulf uma certa... digamos assim, um certo espírito moderno, né, uma coisa adiante do seu tempo, mas você também fala, né, eu anotei aqui, por exemplo, na página 90, você diz, não é um herói moderno ao pé da letra. Então, perfeito, nossa, eu achei maravilha, isso inclusive encaixou, preparou todo o caminho para você tratar do mundo antigo, mas também fazer a ligação com, né, o romantismo, com as outras narrativas. Isso ficou muito bom no seu trabalho mesmo.
outra coisa também, quando você fala em herói clássico, sabe? Eu mais uma vez, evitaria, porque clássico a gente já pensa em classicismo, ele não é um herói, né? É um herói com peculiaridades muito específicas, né? Que não se aproxima tanto, não tem tanto em comum, ou se distingue bastante dos heróis de outros poemas épicos, de outros textos épicos. Eu acho que isso é uma maneira de você evitar confusões, não ter que ficar explicando agora o que é herói clássico, o que não é, né? E eu acho que quanto menos você evitar essas coisas, melhor. Eu achei... eu queria fazer um comentário lá na página 54, 55, aquela região ali, que é a parte em que você fala do prop. Deixa eu achar aqui, porque eu acabei tirando aqui. 51. Você introduz o prop. 54. Final da página 54, lá no pé da página. Você fala do prop e tal, você cita o prop, e eu acho que o que vem depois da citação tá muito confuso, sabe? Ou seja, para o autor em Contos Maravilhosos, mesmo sendo histórias diferentes, cada personagem realiza ações em comum com outros contos, cada acontecimento que se apresenta na história, os personagens devem lidar com a situação formada, e dela outro fato deverá se originar. Eu achei isso muito, muito confuso. Eu faria uma coisa bem mais simples. Prop diz que cada conto tem lá os seus personagens, né? Aqui tem a Bela Adormecida, lá tem o Gato de Botas, tal. Agora, esses personagens, os contos têm em comum certos tipos de personagens. E o tipo de personagem, ele se define por aquilo que o personagem faz. Então, dependendo do que o personagem faz, e por isso, dependendo das consequências da ação do personagem, ele é um certo tipo. E esses tipos são compartilhados pelos vários contos. Eu não veria problema se você até mencionasse. Tem um herói, tem um doador, tem um auxiliar do herói, tem um antagonista, né? Eu acho que para quem não conhece, ficaria mais fácil. Eu, na minha primeira leitura, quando eu passei assim, eu até pensei em sugerir para você simplesmente tirar isso aqui, sabe? Mas depois eu vi que você voltou no próprio, você explicou melhor mais adiante, você fala do herói, o herói buscador, o herói vítima, e lá adiante está realmente mais claro. Então, eu não sei, fica a seu critério fazer essa complementação que eu sugeri agora, ou tirar. De qualquer forma, você apresenta o próprio, você diz que o Beowulf não é texto, não é um conto maravilhoso, então não cabe análise pelo próprio. Eu concordo com você plenamente, né? Quer dizer, se você tirar o próprio, eu não veria nenhum problema. Por outro lado, muita gente conhece próprio, então você também deixar o próprio, enfim, né, mostra que você conhece, que você trabalhou, né? Eu manteria isso daí, tá? Eu só alteraria, quer ver, da página 55 para 56, lá na viradinha da página, você diz assim: é incerto, por fim, denominar Beowulf como um conto maravilhoso. Eu não falaria isso, porque incerto
é uma coisa duvidosa, é uma coisa que pode ser, mas não pode, talvez. Eu diria mais claramente, é equivocado ou não é certo que ele seja maravilhoso, sabe? Usa uma palavra mais, sabe? Eu acho que incerto está muito em cima do muro e abre margem justamente assim, é ou não é? Não é? Eu acho que... Agora, eu concordo com você que o texto não é maravilhoso, mas existem aspectos do conto maravilhoso que estão em comum com o Beowulf. Então, eu não sei, eu acho que aí você entra nisso, você faz uma exposição, eu acho que eu só consertaria aquela parte na 54 que está muito confusa, uma redação que eu acho que não te ajuda, e quem for ler também vai se atrapalhar bastante. Agora, eu também tinha reparado numa coisa que a Luciana comentou, que é a questão, né, dessa coisa do Beowulf, né, idoso. Aliás, eu não sei, eu também não gostei da maneira como você falou, sempre assim, em sua velha idade. Eu achei uma maneira muito esquisita de falar, sabe? Ou Beowulf idoso, ou em idade avançada, na velha idade. Eu achei muito esquisita essa sua expressão. Eu não sei, eu encontraria alguma coisa mais usual. Mas, enfim, eu achei ótima a relação que a Luciana fez. Eu não tinha pensado no Rei Arthur, não tinha me ocorrido isso. Eu achei muito, muito fantástico. Eu até tinha anotado aqui, eu fiquei me perguntando, porque às vezes a gente vê textos, por conta deles virem da oralidade, serem anotados e depois copiados e recopiados, e perde uma parte, não sei o quê, às vezes até acontece de pedaços de uma história, por cargas d'água serem juntadas em outra, e de repente você tem uma história quando você antes tinha duas, né? Porque realmente destoa muito essa coisa de um herói que depois de 50 anos, né, quer dizer, ele era jovem, devia ter o quê? Mais de 15, vamos dizer 20 anos, vai, né? 50 anos depois ele está com 70, né? Então, realmente é incomum alguém assim, né? Aparece um dragão, é mais normal, entre aspas, ele chamar os heróis que existem na época e oferecer um prêmio, e um deles que enfrentem o dragão, né? Então, essa ideia, assim, de uma contaminação, né, talvez por uma matriz celta, né, do Rei Arthur, quem sabe, né? Mas realmente isso é uma coisa peculiar, né, fora do padrão. Mesmo assim, mesmo, né, quer dizer, alguém lutando com 70 anos realmente é difícil. Mesmo assim, eu não sei se eu concordo muito quando você usa a palavra falha, né, que ele falhou ao ir lutar contra o dragão. Tá certo que ele já tem a fama, ele tem a glória, ele já é rei, quer dizer, ele já conquistou todas as coisas que podia conquistar. Mesmo assim, ele tem uma morte heróica, né? Quer dizer, numa idade avançada, ele morre, né, em função dos ferimentos, puxa vida, de um dragão, gente. E eu acho que isso faz com que ele tenha a morte ideal de um guerreiro.
mesmo em idade em que ele já não teria que, digamos assim, provar mais nada, eu acho que a morte dele está de acordo com essa cultura, né, da honra, da glória, né, esse ideal de morrer com a espada na mão, de ser enterrado, né, aquelas coisas que a gente vê nos funerais, né, foram encontrados nas tumbas, né, do herói ser enterrado junto com a sua espada, né, o herói guerreiro. Então, eu só sugeriria você repensar essa questão de colocar isso como um erro. Eu acho que o texto realmente é surpreendente, né, é uma coisa inusitada quando a gente pensa em outros textos equivalentes, mas ainda assim, né, apesar dessa disparidade, por isso que essa ideia do rei Arthur, eu acho que é uma coisa que você poderia realmente incluir, uma menção, uma possível explicação para essa peculiaridade, né? E tem outro detalhe, tem um momento no seu trabalho, que eu não anotei a página aqui, mas tem um momento em que você fala assim, que no início certas coisas são faladas, e isso é uma antecipação para o que vem depois, né? E, se não me engano, é no início do Beowulf, o momento em que o Beowulf se apresenta, né, para a sua primeira aventura, que há uma comparação com o Sigmund, que é o matador de dragão. Então, nesse sentido, embora, mais uma vez, seja muito estranho ele enfrentar um dragão com 70 anos, literariamente fechou o ciclo, né? É mencionado no início, e no final ele próprio vira, né, alguém que lutou, né, contra o dragão. Por isso também, esse é mais um ponto assim, pelo qual, assim, eu sugeriria você estranhar mais, né, colocar como uma coisa mais inusitada, né, alguma coisa que não se encontra em outros manuscritos, né, em outros heróis, a questão da idade, mas não o fato dele querer enfrentar o dragão, ou querer morrer lutando, né. Bom, é isso. Para finalizar, eu só queria te sugerir mais uma coisa que também deve ser uma chatice minha, mas enfim, eu achei muito estranho na sua bibliografia você colocar os filmes junto com as outras obras. Logo que começa, a primeira referência é um filme. Eu li aquilo e eu tive que chegar no final da referência para dizer, é um filme. Eu falei, nossa, que esquisito, direção, não sei o quê. Eu não sei, minha sugestão seria você colocar um grupinho, né, referências de textos e referências de obras cinematográficas, não sei. Ou colocar logo no início o filme, sei lá, algo assim, para um leitor desavisado como eu, não ficar assim, levando uns tantos de minutos ou segundos, enfim, sei lá, não, mas assim, a coisa ser mais clara, ser mais imediata, né? Uma ajuda para o seu leitor, mas é uma sugestão. Enfim, veja aí se você quer comentar alguma coisa ou não. De qualquer forma, da minha parte, você já está aprovadíssima desde já. Parabéns, assim, bem em maiúsculo a você, o Cido, por um trabalho muito bonito mesmo, e que eu tenho certeza que vai fazer diferença. Eu acho que ele vai dar frutos. E eu concordo, viu? O tema que a Luciana te trouxe, ela que está fazendo aniversário, mas acho que quem ganhou o presente de aniversário com essa sugestão de tema para o doutorado, eu acho que foram vocês dois, não? O Cido também. A Luciana, olha, realmente merece todos os confetes, não só pela... Com certeza, né?
um presente de Lughnasadh, né? É uma oferta, é um presente da colheita. Exato, é uma dádiva de deusa. Exatamente, a dádiva da deusa. Exatamente. Então, Karen, muito obrigado pelas suas considerações. E você terminou, né? Desculpa. Terminei, sim, terminei. Meu Deus, vou dar uma gafe, né? Não. Desculpa. Karen, então, muito obrigado pelas suas considerações maravilhosas, né? Que com certeza vão aperfeiçoar ainda mais o trabalho da Gabriela. Então, Gabriela, eu passo a palavra para você, tá? Para você fazer suas respostas, considerações à arguição da professora Karen. Então, muito obrigada, Karen, mais uma vez, por ter me ajudado tanto na qualificação quanto agora. Muito obrigada mesmo pela atenção aos detalhes, que são coisas assim que muitas vezes passam muito despercebidas comigo, porque até todo mundo. Pelo fato de o trabalho ficar viciado, né? Você se vicia na leitura e você acaba não vendo, né? Algumas dessas coisas. Mas eu anotei tudo, eu vou passar tudo depois, vou ver. Principalmente essa questão de narrativa, eu me perguntava isso na hora de escrever, se eu deveria usar isso. E daí eu pensava, tipo, não, eu acho que vão entender que eu tô falando do enredo, mas então acho que é melhor eu usar enredo mesmo, questão de ação. Sobre as concepções tradicionais também, que nem você falou, para amenizar, né, para ir lixando, eu gostei dessa. Então eu vou dar toda uma olhada de novo nisso. E também sobre falar mais sobre a tradição oral no início, e sobre a questão do herói clássico também, e do prop, aquela parte também, eu concordo, eu estava relendo aqui agora junto, então eu vou melhorar aquele parágrafo, sim. É um trechinho pequeno, né? É uma coisa que você resolve assim, sem... E fica bonitinho, né? Fica arredondado, justamente, né? Sim. Então eu vou mexer nisso também. A questão da validade, eu estava tentando achar os sinônimos, assim, né? Porque tem muitas horas que parece que eu estou falando a mesma coisa, daí eu pensava, tipo, não, eu preciso usar um termo que ainda vão entender, mas talvez acho que é melhor usar um termo mais bonito, né? Mais literário para isso. Sobre a questão do Rei Arthur também, eu acho interessante, tanto que a Luciana falou, quanto que você disse também. E sobre isso da falha, né, do erro de Beowulf, é porque alguns livros que eu li, alguns textos, realmente chamavam de falha, realmente chamavam de erro, que ele não deveria fazer isso. Mas é uma coisa também que eu me perguntava, assim, eu tentei juntar isso, porque, assim, ele não deveria fazer isso quando ele é idoso, mas ele faz porque ele nunca deixou de ser guerreiro. Ele pode ter virado um rei, mas ele nunca deixa. Então, se isso é certo ou não, né, é o texto que está te dando essa questão, mas daí você pode dizer se você considera um erro ou não, né? Mas realmente fecha. Pode falar. Desculpa. Não, eu digo assim, eu acho que se você viu comentadores se expressando assim, eu acho muito legal que você coloque, né, mantenha no seu texto, segundo fulano, tal, mas eu acho que aí você pode contra-argumentar, não é porque eles disseram, necessariamente tem que manter nesses termos, né, eu porque argumentar com os comentadores que a gente lê, tudo, eu acho que faz parte do nosso trabalho. E eu não sei, eu acho que ele encontrou a morte gloriosa né? Qual é o herói que não gostaria de ter uma morte dessas, né?
Ele realmente ele acha, porque nesses enredos é um privilégio você envelhecer para eles, né? Ele pode morrer glorioso quando ele é jovem, mas realmente é um privilégio envelhecer. E é mais um privilégio para o Beowulf ter envelhecido, mas ter morrido de uma maneira gloriosa, né? Então ele tem a dor, ele consegue as duas coisas. Então, isso torna o caso dele mais extraordinário. Ele é ressaltado, né? Tipo assim, ele consegue a faca e o queijo, né? Ele tem a glória na juventude, ele vive anos de reconhecimento, de fama, tudo, né? E ainda pode se dar um luxo de atuar como um jovenzinho, né? Pegar sua espada, enfrentar um baita de um dragão, né? E ainda ter uma morte tão ativa, né? que mostra a força dele, né? Se ele fosse engolido pelo dragão, ia dizer, não era de mais nada, né? Mas não, ele realmente lutou, né? E morreu ferido, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que dá um adicional ao meu, né? E da questão da bibliografia de filmes, realmente era uma coisa assim que eu não sabia como colocar no trabalho, né? Acho que às vezes separar em grupos, né? Que nem você falou, pode ficar mais. Como é que eu posso dizer? Fica mais bonito, né? Fica mais organizado. E o leitor, ele consegue perceber mais rápido, né? Inclusive, assim, todos os filmes que você cita juntos, né? Quer dizer, ele tem uma visão panorâmica disso, mais imediata, né? Não sei também, é uma questão de estilo, essas coisas assim, de separar ou não separar, é uma coisa muito pessoal. Tem gente que prefere não separar, né? Então, assim, eu separaria, mas aí realmente você e o Cido é que vão... ou deixa tudo junto, mas encontra uma maneira disso ser mais imediato, não sei. É só um comentário para vocês pensarem e decidirem depois como chegar na versão definitiva. Não, tudo bem, mas muito obrigado mais uma vez por todos os comentários, eles foram muito, muito bons, tanto os seus quanto os da Luciana, que assim, eu vou guardar para sempre, então muito obrigada mesmo. A gente sempre aprende, né? Isso. Você falou isso no início, a gente aprende lendo o seu trabalho, a gente aprende, né, na arguição dos colegas, então é uma coisa assim, realmente, eu acho que todos nós saímos hoje aqui com um presente, hein? Um presentão. Com certeza. Com certeza. Então, Gabriela, então, é isso que você tinha para falar para a professora Karen. Então, tá ótimo. Karen, satisfeita? Nossa, totalmente. Então, maravilha. Nossa, está sendo linda essa banca. Estou adorando. E enquanto Karen estava falando, eu confesso que eu não tinha me atentado, né, para esse heroísmo. Né, como leitor de Beowulf, como professor de literatura inglesa, a hora que eu leio, né, e sempre o nosso parâmetro é Aquiles, né, e é errado esse parâmetro, né, para Beowulf, porque Aquiles ficou parecendo um bobão diante do Beowulf, certo? Aquiles ficou parecendo um tonto, né, que Aquiles vai lá e morre jovem, o Beowulf vai lá, luta jovem, ganha glória, foi exatamente o que você falou, e depois que ele fica, o medo do Aquiles era ficar velho, né? Exatamente. E tudo mais, né? Que é o texto do Vernon, né? Mas aí o Beowulf vai lá, conquista a glória jovem e depois conquista a glória de novo velho. Então, assim, ele colocou o Aquiles embaixo do braço, em outras palavras. Exatamente. Pareceu um tolo, né, diante dele. Não tinha realmente me atentado para isso, mas olha, é de uma clareza, a hora que a Karen
Karen falou com a veemência, né? Gente, é um dragão que ele lutou. Aí a ficha caiu. Sabe? Né? É um dragão. Lógico. Não é Heitor, né? Oi, Luciana, desculpe. Não era o Heitor, né? Não era um igual. Não era o Heitor, exatamente. Não era o tonto do Heitor. Né? Era um dragão, gente. Então, nossa, não falei que eu também ia aprender nessa banca? Não? Maravilhoso. Enquanto a Karen estava falando, me lembrou muito o rei Théoden, de O Senhor dos Anéis, né? Senhor de Rohan, da Terra dos Cavaleiros, que já é velho e vai para o campo de batalha também. Ele já... Né, um dia vermelho. Hoje é um dia vermelho. Hoje é o que ele fala. Hoje é um dia vermelho. Hoje é um dia vermelho, exatamente. Então, assim, ele vai para... Ele já é um senhor, já adquiriu, né, a glória, né, por ele ser rei dos cavaleiros, né, de Rohan. Ele adquiriu, né, esse respeito, essa honra, né, da realeza. Mas chega um momento da batalha, ele não precisaria ir para a batalha, porque ele é o rei, né? Mas ele não só vai, como ele é o primeiro. Ele dá o grito de guerra, ele entra primeiro no campo de batalha e ele luta com o ser mais poderoso, né, das trevas, depois do próprio Sauron, que é o rei dos bruxos, Yangmar. Né? Ele perde a batalha, mas é extremamente heróico esse gesto, né? Ele lutou contra um ser infinitamente mais poderoso do que ele, né? Uma coisa assim do mundo espiritual, nem era um ser vivo aquilo, não poderia ser morto por nenhum homem, inclusive, só uma mulher poderia matar ele. Né? Então, assim, isso ao longo dessa conversa que a Karen fez com a Gabriela, me lembrou muito o Théoden, né? Nossa, de repente, né? Olha aí, talvez seja... Claro que Beowulf é uma referência fundamental para o Tolkien, isso, né, nós sabemos, mas eu descobri aí, né, ao longo dessa conversa, que há aí talvez uma referência até direta nesse ponto, né? Nesse ponto, então, muito bonito, maravilhoso. Eu, na verdade, quando eu estava lendo o seu trabalho, Gabriela, eu pensei no mestre Yoda, do Star Wars, que verdade. Pega, em certo momento, pega a sua espada. Verdade, não. Né? Num contexto de ficção científica, né? O mestre Yoda vai enfrentar o senhor, um Lord Sith, né? Ele vai lá e vai enfrentar um Lord Sith, que ele também perde a batalha, isso que é interessante. Ele também perde a batalha, mas aí, interessantemente, ele acha que ele perdeu a honra. Então, ele se exila. Né? Yoda vai para o exílio, ele se coloca um auto-exílio. É nesse momento que ele vai para um planeta, vamos colocar assim, desabitado, né? Inóspito, né? Um ambiente inóspito. Uma floresta extremamente, aquelas florestas bem Tolkien, né? A floresta de pantanosa, pantanoso, escura, né? Aquelas árvores opressivas, né? Ele entra numa toca, ele praticamente vira um hobbit, né? Ele faz uma toca para ele, né? E ali ele vai perdendo, pouco a pouco ele vai perdendo a sanidade, né? Ele vai ficando meio louquinho. Né? Ele não tem a vantagem justamente dessa morte gloriosa. Exatamente. Ter né? Esse exílio é um tipo de morte que ele com certeza. Né? Com certeza. Que não é físico, mas que aí, então, vai corroendo por outras vias. Por outras vias, exatamente. Não é uma morte gloriosa, mas é assim, a gente pode até pensar numa morte pouco honrosa, vamos colocar assim. Por outro lado, né? Por outro lado,
ele retorna para a força. De livre e espontânea vontade, né? Então, isso não era... Nenhum outro personagem desse universo consegue essa proeza, né? De voltar para a força por vontade própria. Né? Então, é bem interessante isso. Olha onde que essa banca e o personagem sobre Beowulf nos leva. Vamos de Tolkien a Star Wars com a mesma facilidade. Sugiro que vocês dois, escrevam um artigo juntos sobre isso. Não, é uma ótima ideia. Olha aí, Gabriela, com certeza será um prazer. Bom, então, o momento da arguição está concluído. Então, agora, Gabriela, seguindo o protocolo, a banca vai deliberar, tá? Então, aí eu vou pedir para você, por gentileza, deixar a sala, né? Sair da sala virtual. A gente vai ter que escrever um parecer, uma coisa breve. Vamos pensar assim. Daqui uma meia horinha, pode ser? Se a gente terminar antes, fica no WhatsApp que eu te mando uma mensagem para você entrar antes. Tá bom? Ok. E se a gente for demorar um pouco mais do que isso, também eu te mando uma mensagem, tá? Então, vamos colocar como parâmetro meia hora. Agora é 4h13, vamos arredondar para 4h15. 15 para 5 você volta, pode ser? Tá bom, pode ser. Então, tá bom. Então, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até mais. Até. Então, gente, deixa eu só parar aqui a gravação, né? Que agora a banca vai conversar.